Na aula de hoje, de Introdução aos Espaços Métricos, relembraremos alguns conceitos sobre funções. Então, primeiro a gente precisa definir o que é uma função. Lembre-se que aqui nós trabalharemos com o conceito de função do ponto de vista de relação. Então, sejam A e B dois conjuntos quaisquer, uma função de A em B, denotada por f de AB, é uma relação f no conjunto A no conjunto B que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, o domínio dessa relação tem que ser dado por todo o conjunto A. Ou seja, para qualquer x em A, existe y em B, tal que x se relaciona com y através de f, ou seja, que o par xy está em f. Segundo, se x se relaciona com y através de f e x se relaciona com z através de f, então y é igual a z. Ou seja, existe um único elemento em B que se relaciona com x através de f. Essa definição ela fica mais fácil de a gente lembrar se a gente pensar da seguinte forma, que f, uma relação do produto cartesiano f, é uma função de A em B se para cada x em A existir um único y em B que se relaciona com x através de f. No lugar de usarmos essa terna, f de AB, como até agora a gente estava usando, para se referir a uma relação, quando trabalhamos com função, para facilitar, a gente vai usar f de A em B. Do mesmo modo, ao invés de utilizar xfy, a gente vai usar que f de x é igual a y, significando que o par ordenado xy pertence à relação f. Note que isso só é possível devido à unicidade de y, porque existe um único y, tal que x fy. Então, a gente pode falar que o f de x é igual a y. A leitura também fica alterada. Quando a gente tem f de x igual a y, ao invés de falar que x fy, a gente vai ler f de x igual a y. Nesse caso, a gente dirá que y é a imagem de x por f, ou que x está associado a y, ou ainda que x corresponde a y. Como utilizamos apenas f para indicar a relação f de AB, a gente vai precisar indicar o conjunto dos pares ordenados de um outro modo. E esse modo é utilizando o gráfico da função, que a gente denota por gr de f, e aí eu tenho que o gráfico de f é o conjunto dos pares ordenados x f de x, do produto cartesiano de A com B, tal que x percorre A. A denominação de gráfico para a função f é colocada para diferenciar a função, que é uma terna, da própria relação que a caracteriza. Assim, dada a função f de A em B, quando falarmos de f, estaremos falando explicitamente da função. E quando falarmos do gráfico, estaremos falando da relação que a constitui. Ao considerarmos a função f de A em B, temos que o conjunto A é denominado domínio de f e denotado por domínio de f. Já o conjunto B é denominado contradomínio de f e é denotado por CD de f. Enquanto que o conjunto das imagens é chamado imagem de f e é indicado por imagem de f. Considerando x pertencente a A e y igual a f de x, o elemento y é denominado imagem de x sobre f. E o elemento x é denominado pré-imagem de y sobre f. Os elementos do conjunto A são denominados variáveis independentes, enquanto que os elementos do conjunto imagem de f são denominados variáveis dependentes, porque o y depende do x. Vamos ver aqui um exemplo de função. Como considerar A como sendo conjunto formado pelo 1, 3 e 4 e B como sendo 3, 6, 9, 12 e 15. E a relação f, dada pelos pares x, 3x, tal que x percorre A. Então, a terna f de AB define a função f de x igual a 3x. Nesse caso, o gráfico da função ele é dado por 1, 3, 3, 9, 4, 12. E sua imagem vai ser 3, 9 e 12. Então, a gente tem que o domínio é a, conjunto 1, 3 e 4. O contradomínio
é o B, que é o conjunto 3, 6, 9, 12 e 15. E a imagem de F é o conjunto 3, 9 e 12. Ao considerarmos os conjuntos A igual a 1, 2, 3 e B igual a 5, 10 e 15, a relação R1 igual a 1, 5, 1, 10, 2, 5 e 3, 15, ela não é uma função. Por quê? O 1 está relacionado tanto com 5 quanto com 10. Logo, não se trata de uma função. Já quando a gente toma a relação 2, dada pelos pares 1, 5 e 2, 10, ela também não caracteriza uma função. Por quê? O elemento 3 do conjunto A, ele não tem uma imagem, ele não está relacionado com nenhum elemento de B. Portanto, R2 não é função. A relação 3, dada pelos pares ordenados 1, 5, 2, 10 e 2, 15, também não é uma função. Por quê? Primeiro, o 2 ele está relacionado com 10 e ele está relacionado com 15, ou seja, falha no item 1 da definição. Além disso, falha no item 2 da definição. Além disso, o elemento 3, ele não tem uma imagem, ele não está relacionado com ninguém. Portanto, R3 não é uma função. Já a relação 4, dada por 1, 5, 2, 10 e 3, 15, eu tenho que o domínio de R é 1, 2 e 3, ou seja, ele é igual ao meu conjunto A, e eu não tenho nenhum elemento duplicado na primeira ordenada. Portanto, é uma função. E a relação 5, dada por 1, 5, 2, 10 e 3, 10, também é uma relação. Por quê? Todos os elementos do conjunto A estão aqui, a gente não tem elementos do domínio duplicados nessa relação. Então, R5 também é uma função de A em B. Mas assim, é importante a gente perceber a ordem que os elementos aparecem na relação, elas podem definir ou não uma função. Por exemplo, a hora que a gente toma a relação dada por xf e y, se somente se y² é igual a x, ela não é uma função. Por quê? 1 se relaciona com 1 através de f e o 1 se relaciona com menos 1 através de f, ou seja, o 1 tem duas imagens diferentes. Portanto, falha a unicidade, ou seja, o item 2 da definição de função. Porém, a hora que a gente toma a relação x se relaciona por y através de f, se somente se y for igual a x², a gente tem uma função. Então, a ordem aqui é importante. Aqui a gente tem que não determina uma função, enquanto que aqui determina. Alguns exemplos importantes de função são a função constante, que dado C pertencente a um conjunto B, uma função de A em B, definida por f de x igual a c, é denominada função constante. O exemplo 1.19 é a função característica. Então, sejam A e C dois conjuntos quaisquer, tais que C está contido em A. A função fc de A no conjunto 0, 1, definida por 0 se x não pertence a C e 1 se x pertence a C, é denominada função característica. A função projeção, que sai do produto cartesiano de E1 com E2 até En e chega no conjunto EI, com um I fixo entre 1 e N, e pega o parzinho ordenado x1, x2, xi, xn e leva no xi, é denominada função projeção iésima. E a sua notação é esse PI aqui embaixo. A função inclusão, dados os dois conjuntos tais que A está contido em B. A aplicação J de A em B, definida por J de x igual a x para todo x em A, é denominada função inclusão. Neste caso, quando A é igual a B, a gente tem a função identidade, que a gente denota por I de A e A de x igual a x. A função restrição, quando eu tenho os conjuntos A, B e C, tais que o C está contido em A, ainda eu tenho aqui f de A em B seja uma função. A função f restrita C de C em B é dada por f restrita C de x igual a f de x para todo x em C. Essa função é chamada restrição de f em C. Suponhamos que A, B, C e D sejam conjuntos tais que A está contido em C e que B esteja contido em D. Suponhamos ainda que f de AB seja uma função e que eu tenho um elemento pertencente a D fixo. Então, a função
prolongamento de f de C em D, ela é dada por f de x, se x pertencente a A, e D, se x pertence a C menos A. Ou seja, ela leva todos os elementos de A no próprio valor de f de x, e todos os elementos que não estão em A, elas levam em um elemento D fixo no meu conjunto D. Uma definição importante é a de igualdade de funções. Se eu tiver duas funções f e g de A em B, observem que o meu domínio e o meu contradomínio dessas funções são os mesmos conjuntos. Diremos que f e g são iguais e denotamos por f igual a g quando f de x for igual a g de x para todo x em A. É claro, gente, que para a gente falar de função igual, o meu domínio e o contradomínio têm que ser o mesmo. Quando a gente observa a função f dos reais exceto menos 1 e g dos reais nos reais, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 e g de x igual a x menos 1, a gente observa que elas não são iguais. Por quê? Porque as relações não são iguais. Enquanto que aqui eu tenho quanto que vale o g de menos 1, que nesse caso é menos 2, na função f de x ela não está definida, ou seja, as relações elas não são iguais. Por outro lado, se a gente toma a função h dos reais exceto menos 1 em R definida por x menos 1, a gente vai ter que essa h ela é igual a essa f, porque o domínio dela é o mesmo, o contradomínio é o mesmo e as funções levam nos mesmos elementos.